Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 6. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Dos versículos 1 ao 6, primeiro nós temos Jesus se movendo segundo o Espírito. E ao mover-se segundo o Espírito, resistiu às palavras da carne. Quais são as palavras da carne? A palavra dos seus parentes segundo a carne. Veja que, no versículo 3. Dirigiram-se, pois, a ele, e os seus irmãos lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia. As pessoas que andam segundo a carne sempre tentarão nos dirigir e dizer para nós o que devemos ou não fazer. Eles não puderam mover Jesus, embora o argumento fosse forte. No versículo 4 eles disseram: Ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. O que eles estavam dizendo é que Jesus deveria ir até Jerusalém, deveria subir à festa dos tabernáculos, que estava próxima. Mas Jesus não se moveu. Não se moveu porque andava segundo o Espírito. No versículo 5 diz que nem seus irmãos criam nele. Não espere fé entre aqueles que tentam te mover e que não compreenderam ainda que devemos andar segundo o Espírito. Eles não criam nele. Assim como em nossos dias, muitos terão dificuldades de crer naquilo que pregamos a respeito do reino e da realidade da vida de Jesus. Ele disse no versículo 6, Meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Para aqueles que andam segundo a carne, sempre está na hora de agir. Há precipitação e não há direção do Espírito. São estes que andam e são justos aos seus próprios olhos, e julgam as coisas segundo o parecer do seu próprio coração. Portanto, precisamos aprender esta preciosa lição. Nós devemos estar quietos, esperando no Senhor e esperando a orientação do Espírito. Se nós agirmos segundo a carne, nós vamos errar. Haverá dano e dificuldade em nossos caminhos. Então produziremos espinhos e abrolhos, e nossa alma sofrerá. Quando aprendemos as lições com Cristo, nós aguardamos a sua direção. Aguardamos a sua palavra a respeito dos nossos assuntos. Pois ao vivermos aqui na terra, entre aqueles que não creem, mesmo aqueles que são próximos e que não creem em Jesus, e que não creem como nós cremos, nós devemos estar quietos e aguardando a voz do Espírito. É como a nuvem no deserto guiando os judeus. De dia era a nuvem. Quando a nuvem se levantava, eles se moviam. À noite era a coluna de fogo. Quando ela se levantava sobre o tabernáculo, então eles se moviam. Não devemos falar nem nos movermos a não ser pelo Espírito. Devemos aquietar nosso coração e esperarmos a direção do Senhor. Esperarmos a nuvem de dia e a luz da coluna de fogo à noite, isto é, o Espírito se manifestar a nós. Nós, como igreja, somos o corpo e Cristo é o cabeça. Ele nos dirá o que devemos fazer. É a cabeça que diz aos pés
automaticamente o que se deve fazer. É que move as mãos e os braços. É o que você pensa. O que Cristo pensa e o que Cristo fala é o que deve nos mover. Isto é ser cristão e ser membro vivo do seu corpo. Não como aqueles que, embora fossem parentes na carne, não criam nele, mas mesmo assim queriam lhe dirigir os passos. Não permita que ninguém lhe dirija os passos. Aprenda com Jesus e seja dirigido pelo próprio Deus. E como está escrito em Romanos, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Não seja guiado por si mesmo ou por outra pessoa, mas aprenda a ser guiado pelo próprio Espírito de Deus. Vós sois o templo de Deus. Não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Portanto, aprenda a ouvir a sua voz e ser guiado por ele. Bendito que vem em nome do Senhor. E aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia. Aqueles que estão sentados em Cristo Jesus, estes que têm toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Amém.